Sejam bem-vindos. Nesse vídeo falaremos a respeito da família e sua importância na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice. A família pode ser entendida como uma rede social de apoio, a qual é constituída por um grupo hierarquizado de pessoas que mantêm entre si laços e relações de dar e receber. Desde os tempos mais antigos, a família corresponde a um grupo social que exerce uma grande influência sobre a vida das pessoas. A família possui um papel fundamental para a constituição dos indivíduos, influenciando na constituição da personalidade, do comportamento individual e do processo de socialização. A família é importante em todas as fases da vida e desde a infância pode agir de forma integradora ou desintegradora. Nesse sentido, a afetividade se constitui um aspecto importante dentro da relação familiar. Com a modernidade, a família gradualmente vem passando por mudanças, se tornando menos tradicional, e a estrutura familiar e as relações afetivas estão cada vez mais frágeis. Todos nós precisamos estar inseridos no meio, seja ele familiar, social. A necessidade do homem de viver em sociedade vem desde os primórdios, que a comunicação do homem começou através dos sinais de fumaça, desenhos arcaicos, até a constituição da linguagem. Sabemos que os primeiros contatos de nossas relações iniciam na família. O desenvolvimento se dá dentro de um microsistema que ao longo da nossa vida se estende ao macro. Para entendermos melhor as questões tanto de desenvolvimento e relações, falaremos de três autores: Piaget na construção do conhecimento, Vygotsky na interação social e Vallon na afetividade, qual trazem a importância para se ter um desenvolvimento saudável. As nossas relações são baseadas no desenvolvimento, no ambiente em que estamos inseridos. Por isso que a nossa vida adulta vai depender de como são nossas relações ao longo do desenvolvimento em cada uma das etapas. A interação do indivíduo começa na concepção, o desenvolvimento da formação de um novo ser que vai integrar uma nova família e a essa família que vai receber um novo integrante. Segundo Piaget, questões que nortearão a vida adulta estão relacionadas com o desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e termina na idade adulta. É comparável ao crescimento orgânico, como este orienta-se essencialmente para o equilíbrio. Da mesma maneira que um corpo está para evolução até atingir um nível relativamente estável, caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade dos órgãos, também a vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção de uma forma de equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. É importante falar que a negligência na fase do desenvolvimento da criança para a vida adulta podem gerar vários prejuízos para o indivíduo ao longo de sua vida. Somos seres que necessitamos viver em sociedade, seja ela na casa com os pais e parentes ou na escola com coleguinhas. Desde cedo aprendemos que somos seres diferentes uns dos outros. Para Piaget, a construção do conhecimento da criança é baseada em como ela se desenvolve biologicamente e cognitivamente, podendo assim fazer a conclusão de cada fase por idade. Sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7 anos, operatório concreto, de 7 a 11 anos e operatório formal, de 12 anos para cima. Todas essas questões estão inerentes no ser humano, no qual a consolidação do modo de pensar e agir vai depender na nossa biologia e o meio do qual estamos inseridos. Assim, para que a criança se desenvolva, é necessário que haja um ambiente saudável, que a criança, com toda a sua subjetividade, possa ser estimulada em um ambiente que proporcione um crescimento equilibrado. Para Vygotsky, o desenvolvimento está associado à interação social. Assim, a criança aprende, através da mediação simbólica, de instrumentos e signos e da zona de desenvolvimento proximal. É por intermédio do adulto que a criança se envolve em suas atividades.
absolutamente tudo no comportamento da criança está fundido, enraizado no social. Assim, as relações da criança com a realidade são desde o início relações sociais. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o bebê é um ser social, no mais elevado grau. O desenvolver na infância está ligado como é a relação com seus pais, desde bebê, como ele é inserido na vida social, as relações de proximidade com as pessoas e o modo como a criança vai se desenvolver com a ajuda da família vai depender também do modo como esses pais se desenvolveram dentro de suas famílias na infância. Todas as questões estão inerentes no ser humano e vai construindo a sua maneira de pensar e agir, necessitando de um ambiente saudável para que toda criança desenvolva a sua subjetividade, que possa ser estimulada dentro de um ambiente que proporcione um crescimento e que se constitua para a sua vida toda. Assim, o terceiro autor citado traz a referência da importância que o ser humano necessita estar em sociedade, que necessitamos dessa interação para continuarmos sujeito. Para Vallon, o espaço não é primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma qualidade das coisas em relação a nós próprios. E nessa relação é grande o papel da afetividade, da pertença do aproximar ou do evitar, da proximidade ou do afastamento. A importância da nossa construção se dá a partir da nossa afetividade, da relação de proximidade ou de afastamento, quando a construção do sujeito está em evolução. Existem pais que já conversam com o bebê ainda na barriga de sua mãe. Tem outros que já têm uma grande dificuldade em se expressar, e outros ainda que acham que o bebê não necessita desta conversa porque ainda não sabe nem falar. Sendo assim, segundo os autores, estamos ligados entre corpo e mente. E não importa em qual meio estamos inseridos, seja ele familiar ou social. Assim desenvolvemos de acordo com nossas experiências. O adulto de amanhã vai depender da criança que fomos hoje em meio às nossas relações. A família é um grupo necessário para garantir a sobrevivência do indivíduo e, por isso mesmo, tende a ser vista como natural e universal. Por outro lado, a família é estruturada por relações afetivas criadas entre seus componentes, com conteúdo diversificado conforme o vínculo entre eles e de acordo com o gênero e idade de cada um dos seus integrantes. Porém, a organização das relações estruturais é variável em famílias de diferentes segmentos sociais. O tipo de interação estabelecido entre pais e filhos, assim como as expectativas e sentimentos dos pais em relação aos filhos, exerce um papel muito importante no tipo de personalidade futura de seus filhos. Desse modo, pode-se certificar que as experiências vivenciadas pelo jovem, tanto no contexto familiar quanto nos outros ambientes nos quais ele está inserido, contribui diretamente para a sua formação enquanto adulto, sendo que, no ambiente familiar, o indivíduo vai passar por uma série de experiências genuínas, em termos de afeto, dor, medo, raiva e inúmeras outras emoções que possibilitarão um aprendizado essencial para a sua atuação futura. Considerado como um evento previsível que apresenta um grande impacto na vida familiar, a adolescência apresenta tarefas particulares que envolvem todos os membros da família. Esse período se constitui uma fase de transição do indivíduo, que vai da infância para a idade adulta, evoluindo de um estado de intensa dependência para uma condição de autonomia pessoal e de uma condição de necessidade de controle externo para o autocontrole, sendo marcado por mudanças evolutivas e rápidas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. A adolescência pode ser dividida em 3 fases: pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, adolescência, dos 15 aos 19 anos completos, juventude, dos 15 aos 24 anos. Nesse período evolutivo, crucial para o desenvolvimento do indivíduo, culmina todo o seu processo maturativo biopsicossocial, ocorrendo a aquisição da imagem corporal definitiva,
bem como a estruturação final de sua personalidade. Evidencia-se a função da família enquanto instituição que preserva e transmite valores, códigos morais e éticos, possibilitando a formação da identidade do adolescente, entendendo-se a construção da identidade como um processo contínuo, fruto do amadurecimento emocional do ser humano e da pertinência do indivíduo a um grupo social. A adolescência corresponde a um fenômeno biopsicossocial, cujo elemento psicológico do processo é correspondente a um período de descobertas dos próprios limites, de questionamento dos valores e das normas familiares, e da intensa adesão aos valores e normas do grupo de amigos. Nessa medida, é um tempo de rupturas e aprendizados, uma etapa caracterizada pela necessidade de integração social, pela busca de autoafirmação e da independência individual, e pela definição da identidade sexual. Dando sequência, Prata e Santos explicam que a adolescência começa na biologia e termina na cultura, no momento em que o menino e a menina atingiram um razoável grau de independência psicológica em relação aos pais. Nesta etapa do desenvolvimento, o indivíduo passa por momentos de desequilíbrios e instabilidades extremas, sentindo-se muitas vezes inseguro, confuso e angustiado, injustiçado, incompreendido por os pais e professores, e o que pode acarretar problemas para os relacionamentos do adolescente com as pessoas mais próximas de seu convívio social. Entretanto, essa crise, desencadeada pela vivência da adolescência, é de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos, segundo Prata e Santos, Apud, Drummond e Drummond Filho, o que faz dela uma crise normativa. Desta forma, o processo da adolescência não afeta apenas os indivíduos que estão passando por este período, mas também as pessoas que convivem diretamente com os mesmos, principalmente a família. Isso porque a adolescência dos filhos tem influência direta no funcionamento familiar, constituindo-se, portanto, como um processo difícil e doloroso tanto para os adolescentes quanto para seus pais, uma vez que, visto que a família não é constituída pela simples soma de seus membros, mas um sistema formado pelo conjunto de relações interdependentes no qual a modificação de um elemento induz a do restante, transformando todo o sistema que passa de um estado para o outro. O aumento desses conflitos geralmente está acompanhado de uma diminuição na proximidade do convívio, principalmente em relação ao tempo que o adolescente e os pais passam juntos. O diálogo nessa etapa do desenvolvimento assume um papel ainda mais importante, apesar de muitas vezes os adolescentes buscarem se fechar em um mundo próprio. Devido a essa tendência à reclusão e à busca de refúgio nas fantasias e no desvaneio, o diálogo com os membros da família nessa etapa da vida é essencial, pois é justamente nesse período que eles mais necessitam da orientação e da compreensão dos pais, sendo que todo o legado que a família transmitiu aos mesmos desde a infância continua sendo relevante. A falta de diálogo no ambiente familiar pode acarretar ou até mesmo em determinados casos vir a acentuar algumas dificuldades, principalmente em termos de relacionamento, podendo afetar o bem-estar e a saúde psíquica dos adolescentes ou da família como um todo. É importante salientar que, além dos recursos do diálogo, quando a família busca desde cedo estabelecer relações de respeito, confiança, afeto, civilidade entre seus membros, tende a lidar com essa fase do desenvolvimento de uma maneira mais adequada e com menos dificuldade do que uma outra família na qual tais valores não foram praticados. Quando um grupo familiar possui um filho adolescente, o grupo como um todo parece adolescer. Os pais vivenciam sentimentos variados em decorrência da adolescência de seus filhos, e as respostas que são capazes de dar aos seus adolescentes estão condicionadas à forma pela qual os mesmos resolveram seu processo de adolescente. Assim, pode-se dizer que, diante da fase e adolescência dos filhos, os pais apresentam uma angústia intensa, tanto em função de suas próprias inseguranças quanto por evocações conscientes ou inconscientes de suas fantasias e ou atitudes vivenciadas durante o próprio processo de adolescente.
Nessa fase, o adolescente precisa, em sua trajetória para a vida adulta, ser acolhido pelo meio social. Ele precisa de referências que o ajudem a construir a sua identidade. A família e os cuidados que oferece podem ser facilitadores ou impeditivos desse processo de construção da identidade e qualificação de um projeto de vida. Para isso, os adolescentes necessitam de um relacionamento com um adulto confiável e maduro. Estudos do desenvolvimento humano demarcam o início desta fase adulta ou vida adulta a partir dos 20 anos até os 40, configurando, portanto, os adultos jovens, e, consequentemente, dos 40 aos 65 anos de idade, o período da vida adulta adentra a fase intermediária. Na fase do ciclo vital, que corresponde à passagem da adolescência para a idade adulta, ocorrem transições traduzidas no desenvolvimento, realização e consolidação da identidade pessoal e social do sujeito, que culminarão com a aquisição do estatuto social de adulto. Este último é sustentado pelo alcance de uma posição social decorrente do desempenho de papéis profissionais e familiares, que simultaneamente assinalam o final da juventude e caracterizam a idade adulta. Os relacionamentos familiares vão se modificar conforme cada pessoa vai se movendo ao longo do ciclo da vida. Assim, a família vai se movimentando através do tempo. Os jovens adultos saem da casa de sua família de origem, ainda sem estabelecer uma família de procriação, e nesse momento começa a estabelecer uma identidade própria, no trabalho e nos relacionamentos. Esse jovem se casa com outra pessoa, formando um novo casal. Desse casamento vêm os filhos, e assim o casal se torna pais. O filho cresce e entra na adolescência, levando a família a se transformar e os indivíduos a renegociarem seus papéis. Após essa fase do ciclo de vida, os filhos vão se tornando adultos e a família passa para outro momento, em que os filhos são lançados para o mundo, para seguirem seus caminhos. O uso do termo lançamento se justifica pelo fato de sua saída ser o resultado de um longo processo de deixar partir gradualmente, desde a infância, passando para a adolescência e chegando ao momento em que o jovem já está se tornando adulto, quando vai para a universidade ou começa a trabalhar. Segundo esse ponto de vista, a autonomia é um indicador de saúde do indivíduo e da família como um todo, ou seja, de que as relações foram bem vividas nas fases anteriores do ciclo de vida familiar, e inclusive de que os pais suportarão viver bem como um casal quando os seus filhos se forem. Por fim, com a chegada da velhice, a família vive a transição para o estágio tardio da vida. Os processos que permeiam a transição da juventude para a vida adulta hoje são bastante complexos e não são fundamentados mais em critérios como idade ou afastamento da família de origem como a independência. Hoje, pais e filhos desfrutam de um espaço de maior diálogo e liberdade nas relações familiares. Certamente, a possibilidade de conciliar dependência e autonomia dentro da família traz outras possibilidades para se viver e se pensar essa passagem. A contemporaneidade, segundo Borges e Magalhães, apresenta nas famílias, quando comparadas às famílias do início do século XX, evidências de formas mais flexíveis de relações, com maiores possibilidades de reivindicações pessoais, de diálogo e de negociação entre os indivíduos. E a este contexto tem sido observado o prolongamento da convivência intergeracional na família. Os jovens estão permanecendo por mais tempo morando na casa de seus pais e demorando mais tempo para viver independentemente deles. E para tal situação, segundo os estudos Silveira e Wagner, aponta o surgimento de uma nova fase no ciclo evolutivo da família, a etapa do ninho cheio. No envelhecer, a família assume um papel ainda maior, por conta do indivíduo se encontrar mais suscetível a precisar de suporte, seja ele funcional, financeiro ou emocional. A família também é a grande provedora de apoio ao idoso.
Com o envelhecimento, há um processo de transformação no qual os sentimentos se afloram e o afeto e o amor com a família se intensifica. Com isso, a importância da família nessa etapa da vida concentra-se na prestação do suporte necessário para o idoso. A pessoa idosa, na maioria dos casos, ainda que não dependente, possui a necessidade de estar sempre com um familiar ou amigo, para compartilhar momentos e desejos. Percebe-se quão importante é a relação de afeto e a interatividade na vida de uma pessoa, desde sua concepção até a formação da vida adulta. Que o sujeito se constitui a partir das relações familiares e sociais, e o desenvolvimento saudável vai depender de suas experiências ao longo de cada etapa, do processo de como ela se forma ao longo do tempo. Assim, não importa em qual meio o sujeito está inserido, mas de como é a dinâmica formada pelas suas relações. Relações essas que devem contribuir para uma vivência permeada de experiências de relações saudáveis que possam nortear o ciclo de vida plena.